Um dia, Jesus estava falando com muitas pessoas, e alguns pais trouxeram seus filhos para ele abençoar. Mas os ajudantes de Jesus disseram: Não, não. Jesus está muito ocupado. Quando Jesus viu isso, ficou triste e disse: Deixem que as crianças venham até mim. Não as afastem. Ele sorriu, se abaixou e abraçou cada criança com carinho. Jesus ama as crianças e quer sempre ficar pertinho delas. Jesus contou uma história para mostrar como Deus cuida da gente. Ele disse: Um pastor tinha 100 ovelhinhas. Um dia, uma se perdeu. O pastor deixou as 99 em segurança e foi procurar aquela ovelhinha. Procurou nos montes, nos arbustos e até nos buracos. Quando encontrou, colocou nos ombros e voltou feliz. Jesus disse: Deus fica muito feliz quando encontra alguém que estava perdido. Uma multidão estava com Jesus, mas logo todos ficaram com fome. Os discípulos disseram: Não temos comida para tanta gente. Um menino apareceu com 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Era pouco, mas ele deu com alegria. Jesus agradeceu a Deus e, milagrosamente, havia comida para todo mundo. Sobrou até mais do que tinham no começo. Jesus uma vez disse uma coisa linda: quem quiser entrar no reino de Deus, tem que ser como uma criança. As pessoas ficaram curiosas. Por quê? E Jesus respondeu: porque as crianças confiam, têm coração puro e amam de verdade. Então ele pegou uma criança no colo e disse: quem recebe uma criança em meu nome, está recebendo a mim. Um dia, Jesus subiu numa montanha para falar com muitas pessoas. Havia homens, mulheres, vovôs, vovós e muitas crianças também. Ele disse: Felizes são os que têm o coração puro. Felizes são os que ajudam os outros. Felizes são os que têm paz no coração. Todo mundo escutava com atenção. As palavras de Jesus eram como luz brilhando no coração das pessoas. Ele ensinava o amor, o perdão e a bondade. Jesus olhou para o céu e viu passarinhos voando. Ele disse para a multidão: Olhem os passarinhos. Eles não plantam, não guardam comida, mas Deus cuida de cada um deles. Depois apontou para umas florzinhas coloridas e falou: Vejam como elas são lindas. Nem os reis se vestem assim. Então ele disse: Se Deus cuida dos passarinhos e das flores, imagina quanto mais ele cuida de vocês. Jesus contou uma história bem fácil de entender. Um homem construiu uma casa em cima de uma rocha bem firme. Veio a chuva, o vento, a tempestade, mas a casa ficou de pé. Depois, ele disse: Outro homem construiu sua casa na areia. Quando choveu, a casa caiu. E Jesus explicou: Quem escuta minhas palavras e obedece, é como quem constrói na rocha. Jesus amava estar com as famílias. Um dia, ele disse algo muito bonito: Onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei com elas. Ele ensinava que a família deve orar junta, perdoar, dividir o pão e viver em paz. Jesus mostrou que todo mundo pode ser parte da grande família de Deus. E que o amor entre pais, filhos e irmãos é um presente precioso. Jesus sentou perto do lago e começou a contar uma história para um monte de gente que estava ouvindo com atenção. Ele disse: Um homem saiu para plantar sementes. Algumas caíram na beira da estrada e os passarinhos comeram. Outras caíram em pedras e não conseguiram crescer. Algumas caíram entre espinhos e foram sufocadas. Mas outras caíram em terra boa, e cresceram, e deram muitos frutos. Depois, Jesus explicou: a semente é como a palavra de Deus. Quando ela cai em um coração bom e cuidadoso, cresce forte e cheia de amor. Jesus contou uma história linda. Um pastor tinha 100 ovelhinhas. Ele cuidava de cada uma com carinho. Um dia, uma ovelhinha se perdeu. O pastor ficou preocupado e foi procurar por toda parte, nos montes, nos arbustos, até nos cantinhos escuros. Quando achou, ele sorriu, colocou a ovelhinha nos ombros e voltou feliz para casa. Jesus disse:
Deus é assim com a gente. Mesmo se a gente se perder, Ele vai nos procurar com amor. Um dia, muitas pessoas estavam com fome depois de ouvirem Jesus. Um menino apareceu com 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Era bem pouquinho, mas Jesus agradeceu a Deus e fez um milagre. De repente, havia comida suficiente para mais de 5.000 pessoas. E ainda sobrou. Os peixinhos ajudaram no milagre de amor e partilha. Um dia, Jesus olhou para o céu e viu uns passarinhos voando livres. Ele disse: "Olhem os passarinhos. Eles não plantam, não guardam comida, mas Deus cuida de cada um deles." Depois, ele apontou para umas florzinhas bem coloridas e disse: "Nem os reis se vestem tão lindos quanto essas flores." E continuou: "Se Deus cuida dos passarinhos e das flores, imagina o quanto Ele cuida de vocês." Um dia, Jesus ia entrar na cidade de Jerusalém. Mas ele não quis um cavalo grande, nem um camelo forte. Jesus escolheu um jumentinho simples, bem quietinho. As pessoas colocaram panos no chão, balançaram ramos de palmeira e gritaram: "Hosana! Hosana!" E o jumentinho levou Jesus com todo carinho, passo a passo. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele ficou um tempinho aqui na terra. Ele conversou com os amigos, apareceu para muitas pessoas e disse: "Vão por todo o mundo e contem a todos sobre o amor de Deus." Um dia, Jesus chamou os discípulos no alto de um monte. Ele levantou as mãos, deu uma bênção, e, devagarzinho, começou a subir, 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 até desaparecer entre as nuvens. Os discípulos ficaram olhando para o céu, boquiabertos. E então, 2 anjos apareceram e disseram: "Por que vocês estão olhando assim? Jesus foi para o céu, mas um dia ele vai voltar." Quando Jesus chegou no céu, tudo ficou ainda mais lindo. Os anjos tocaram músicas, os céus brilharam com luz dourada e o trono de Deus se iluminou. Deus Pai sorriu e disse: "Bem-vindo de volta, meu filho." Os anjos cantaram: "Santo, Santo, Santo." Jesus se sentou ao lado de Deus e continua cuidando da gente, com muito amor. Antes de subir ao céu, Jesus disse algo muito importante: "Eu vou mandar um ajudante. Ele vai ficar com vocês para sempre." Depois que Jesus foi para o céu, os discípulos esperaram e oraram. Então, um dia, veio um vento forte e línguas de fogo apareceram sobre eles. Era o Espírito Santo, enviado por Jesus. E com coragem no coração, eles saíram para espalhar a mensagem do amor de Deus por todo lugar. Antes de Jesus nascer, um anjo muito brilhante apareceu para Maria. Ele disse: "Maria, você foi escolhida para uma missão especial. Você terá um bebê e vai chamá-lo de Jesus." Maria ficou surpresa, mas respondeu com o coração cheio de fé: "Sou serva de Deus. Que aconteça tudo conforme a vontade dele." E assim começou a linda história do nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu em Belém, os campos estavam calmos. De repente, o céu se encheu de luz e um anjo apareceu para pastores que cuidavam de suas ovelhas. Ele disse: "Não tenham medo. Hoje nasceu o Salvador, o Filho de Deus." Logo, muitos outros anjos apareceram no céu, cantando com alegria: "Glória a Deus nas alturas. Paz na terra para todos." Os pastores correram para ver o bebê Jesus e ficaram maravilhados. Jesus ama você do jeitinho que você é. Nunca se esqueça. Ele está sempre pertinho, cuidando do seu coração. Jesus é o melhor amigo que a gente pode ter. Mesmo quando a gente erra ou fica com medo, ele não vai embora. Ele segura a nossa mão, enche o coração de paz e diz: "Você nunca está sozinho, eu estou com você."